Exercício fundamental 4.11. Determine o momento da força, né, em relação ao ponto O, expressando o resultado como vetor cartesiano. Então ele quer que a gente use os versores aqui, né? Ó. Vou já colocá-los aqui. Ele quer que a gente expresse em função do versor J, em função do versor K e em função do versor I. Maravilha. O que eu vou fazer? Eu preciso escrever essa força como um vetor. Só que para fazer isso, eu tenho que descobrir o versor aqui, né? Que descreve essa força. O versor, um versor de base. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar essa posição aqui, ó. Essa posição BC. Vou achar esse vetor posição, ó. R, B, C. Tá bom? Então vamos lá. Tudo bem. E para que eu preciso dele? Pelo seguinte, porque se eu escrever o RBC, eu consigo calcular o versor que descreve essa posição. O versor BC, ele vai ser o RBC, o vetor RBC, dividido pelo módulo dele, tá? Que é a definição de versor. RBC. Pronto, tá? Então, o versor UBC é o vetor RBC, a posição, dividido pelo módulo dessa posição, tá? E esse versor UBC vai ser usado para descrever essa força. Então tá, e como é que eu vou achar esse RBC? Eu acho que é mais fácil para você não se confundir, calcular esse vetor posição por meio da diferença de pontos, tá? Ou seja, eu vou pegar o segmento de reta BC aqui, ó. Vou descrever ele como a diferença de pontos. Então eu vou pegar C, o ponto C, menos o ponto B. Então, o que vai acontecer? Ó? RBC. Vamos escrever a posição do ponto C. Posição são dadas por 3 coordenadas, né? O ponto C está aqui. Para eu localizar esse ponto, eu preciso da distância x, que nada mais é do que 1 mais 4, né? Então, deu 5, certo? 5. Preciso da posição y. Bom, para eu localizar esse ponto C aqui, o x é 5, mas o y é 0, assim como o k, né? Então, 0, 0. Menos a posição do ponto B. Vamos achar a posição do ponto B aqui, ó. O que eu tenho? A posição em x dele tem esse pedacinho aqui, né? Então é 1. Tá aqui, ó. Ele tem no y a distância daqui até aqui, para eu conseguir localizá-lo, que é o 4. E no k ele tem uma altura 2. Então esse vetor posição BC, ele vai ser descrito como 5 menos 1 dá 4. 0 menos 4 menos 4. E 0 menos 2 menos 2. Ótimo. Em termos de versor IJK, vai ficar assim, né? Ó. Vai ficar 4i menos 4j menos 2k. Perfeito. Dividido pelo módulo do vetor. E o que é o módulo do vetor? O quadrado é a raiz quadrada do quadrado de cada componente. Da soma, né, do quadrado de cada dos componentes. Então vai ficar assim, ó, 4 ao quadrado. Aqui tem um menos, mas como eu sei que está ao quadrado, vai ficar positivo, eu já vou colocar direto aqui, ó, 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Ok? Esse é o versor. E para eu descobrir a força, o que eu vou fazer? Esse versor, como ele é como se fosse uma escala, né? Ele também descreve a força. Então significa que se eu pegar a força e dividir pelo módulo dela, será o mesmo versor. Portanto, se eu quiser descrever essa força aqui de forma vetorial, basta eu pegar o módulo da força e multiplicar pelo versor que eu encontrei. Aí eu vou ter a força descrita na sua forma vetorial, tá?
Então, eu vou descobrir que a força vai ser, o valor dela é 120. 120, que é o módulo, vezes o versor que eu encontrei. Vamos abrir um parênteses aqui, ó, é 4i menos 4j menos 2 vezes k dividido por a raiz da soma dos quadrados das componentes. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá bom? Eu já fiz essa conta aqui para adiantar para a gente. E o versor força, ele vai ser descrito por... só basta resolver esse sistema e passar o 125 multiplicando, tá? Vai dar 80i menos 80j menos 40 kzinho, versor K. Só não esquece a unidade, tá? Que a unidade aqui é newtons. Beleza, achamos o vetor força. Mas eu quero um momento. Um momento. Então vamos lá. Como é que eu vou calcular o momento dessa força? Vou escrever aqui, ó, momento. O momento da força F em relação ao ponto O que está na origem, e aqui vetor, porque eu estou calculando na forma vetorial, vai ser um vetor posição, produto vetorial da força F. E que vetor posição é esse? Pelo princípio de transmissividade, eu posso pegar qualquer vetor que ligue o ponto O à linha de ação da força. Então, vou colocar em amarelo aqui a linha de ação da força. É algo assim, ó. Tá? Então, você poderia pegar, eu vou colocar ali em verde, ó. Por exemplo, você poderia pegar esse assim, ó. Qualquer um que ligasse o ponto O à linha amarela. Obviamente, você vai perceber que o mais simples é pegar esse caso aqui, o C, né? Essa distância aqui, ó. Porque eu só preciso de uma coordenada, que vai facilitar o meu produto vetorial. Então, o que vai ser esse R? Vou escrever aqui, ó. Onde o vetor R será, vamos olhar lá, ó. Ele, para localizar esse R aqui, ele já está na origem, tá vendo? No zero. Então, eu só preciso das coordenadas do ponto C. É 5i, 5i. Se eu voltar lá, 0j e 0k. Que a gente já tinha colocado aqui, né? A posição o ponto C, tá? Bom, então achei, tá vendo? Fica bem mais fácil. Quando a força é descrita por várias componentes, e o R também, fica mais fácil fazer essa conta utilizando a matriz. Então, o que vai ser o vetor? Faz isso aqui, ó. Coloca os versores I, J, K. Coloca a posição R. Então, 5, posição 5, 0, 0, que aqui seria como se fosse 0J, né? E 0K. E tem que ser aqui, tá? Nessa linha, não pode trocar. O produto vetorial não é comutativo. E a força F a gente descobriu aqui, né? Ó. Então, só vou colocar aqui embaixo 80 menos 80 menos 40. E aí você vai calcular o determinante, tá bom? Então, vou colocar aqui do lado. Ó, como a gente faz mesmo para calcular o determinante? Reproduzo aqui, né? Copio essas duas colunas do lado. J, 0, menos 80. E aí eu vou multiplicando, né? Vou colocar aqui, ó. Multiplica esse por esse e vai dar uma resposta. Esse por esse. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 0. Tá vendo? Aí depois o verde também. Desse lado. Só que lembra que quando você faz desse lado, é negativo. Tá? Então vamos lá. Vamos completar aqui, ó. Aqui 5 vezes 8. 80 vezes 5 dá 400, né? Então aqui é menos 400k, ó. Põe em amarelo mesmo, ó. Menos 400k.
O amarelo ficou muito ruim. Não dá para enxergar, né? Menos 400K. Ok? Esse aqui deu zero. Esse aqui deu zero. Tá vendo porque vale a pena colocar o vetor posição com coisa mais simples possível? Já esse daqui, 5 vezes 40 dá menos, aqui vai dar menos 200, né? Menos 200J. Aí tem gente que já gosta de colocar o menos aqui, eu gosto de colocar depois, tá? Aqui vai dar zero e aqui vai dar zero. Então, o que vai dar o momento? O momento da força em relação ao ponto O vai ser o menos 400K. E aqui, lembra que vai ser menos, tudo que está aqui, que está desse lado, que o verde, é negativo, né? Então fica menos 200J. Ok? Prontinho. Aí significa que o momento da força em relação ao ponto A, aí é só alinhar, né? Se quiser colocar 0i mais 200J menos 400K. Só realinhando aí os versores. Pronto. Está calculado o momento em relação das forças em relação ao ponto A. Só não esquece da unidade, que é Newton vezes metro. Prontinho. Qualquer dúvida, pessoal, é só escrever aqui nos comentários, tá? Abraços e até mais.